Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra da Justiça, este diploma que discutimos hoje é um de dois diplomas que temos em discussão nesta sessão sobre a Justiça, sobre a política de Justiça e, Sra. Ministra, pelo menos da nossa parte, este diploma não nos merece as concordâncias, não nos merece a concordância com as referências que ainda agora a Sra. Deputada acabou de fazer relativamente à importância decisiva deste diploma para o sistema judicial. Reconhecemos a sua importância relativa, sobretudo importância relativa no quadro daquilo que foram as alterações mais recentemente efetuadas ao Código da Recuperação da Empresa e da Falência, ainda assim com alguma diferenciação em relação às medidas que estão contidas nesta proposta de lei. Passo por cima daquilo que são as designações ou a alteração de designação dos administradores, porque julgo que esse é um aspecto ainda assim com pouca referência, e queria começar por sublinhar a concordância do PCP com algumas das medidas que estão previstas na proposta de lei, nomeadamente aquelas que colocam maiores exigências na formação, na qualificação dos administradores judiciários, sobretudo sublinhando aquilo que são hoje as exigências em matérias e sobretudo no âmbito de disciplinas diferentes das disciplinas jurídicas, nomeadamente em matérias de gestão e até de contabilidade, para o exercício das suas funções. E tal como estamos de acordo com aquilo que é a perspectiva de reforço da responsabilização dos administradores judiciais que a própria proposta de lei comporta, nomeadamente, Sra. Ministra, considerando a importância das funções dos administradores judiciais e o melindre das decisões e das questões que têm sobre a sua capacidade de decisão. Quando nós hoje nos confrontamos com a dimensão verdadeiramente avassaladora do número de empresas colocadas em situação de insolvência e de falência, sujeitas a processos de insolvência ou de recuperação, com o que isso significa de repercussão na vida de milhares de portugueses que são afetados por estes processos, nomeadamente na vida dos trabalhadores, que veem os seus salários comprometidos, que veem as suas vidas comprometidas pela incapacidade das empresas cumprirem as suas obrigações no pagamento de salários ou de outras obrigações pecuniárias e, sobretudo, considerando a natureza e a importância da intervenção dos administradores judiciais nesse aspecto, obviamente que isto são matérias de grande importância. Estamos ainda de acordo com aquilo que são as perspectivas de exigência de seguros de responsabilização civil, de necessidade de aceitação dos processos na medida da capacidade de resposta que os próprios administradores judiciais reconhecem e também naquilo que é a exigência da frequência de ações de formação que se liga com aquele primeiro aspecto que tinha referido. Mas, Sra. Ministra, há três aspectos em concretos relativamente aos quais temos alguma preocupação, se não até mesmo alguma discordância. E o primeiro tem que ver com a previsão do pagamento de taxas pelos administradores judiciais para suportar os custos com a atividade de acompanhamento, fiscalização e disciplina que, em relação a si próprios, tem que ocorrer. Porque se entendemos a necessidade de custear esses aspectos de acompanhamento, de fiscalização e disciplina da profissão, julgamos que não devem ser os administradores judiciais a ter que suportar esses custos, porquanto exercem funções públicas em nome do Estado e deveria ser o Estado a custeá-las. Outros dois aspectos, Sra. Ministra, e estes mais relevantes. O primeiro tem que ver com a previsão de uma norma de equidade na nomeação, através de um sistema aleatório, utilizando recursos informáticos, pelos quais os juízes passam a nomear os administradores judiciais, procurando corresponder a um problema que se colocava relativamente à equidade na distribuição dos processos a cada administrador judicial. Nós compreendemos a preocupação que está por trás desta norma. Temos dúvidas relativamente à sua eficácia, porquanto ela desconsidera considerações relativas à complexidade dos processos e até mesmo à sua dimensão e ao seu volume. E pode até ser contraditória com uma outra previsão da proposta de lei, que tem que ver com o artigo 4º, número 5, e que tem que ver com a possibilidade de nomeação do mesmo administrador judicial para várias sociedades que estejam em situação de domínio ou de grupo. E, Sra. Ministra, para além da eventual contradição entre esta disposição e aquela que está prevista relativamente à equidade na nomeação e à nomeação aleatória dos administradores judiciais, esta possibilidade, Sra. Ministra, levanta-nos seríssimas preocupações. E levanta-nos seríssimas preocupações porque nós conhecemos a dificuldade que se coloca muitas vezes nestas circunstâncias de sociedades que, apesar de estarem em situação de domínio ou de grupo, envolvem por vezes
maiores dificuldades, maiores exigências naquilo que é a intervenção dos administradores judiciais e, sobretudo, com decisões que muitas vezes, por pressão do tempo e das circunstâncias concretas da existência dessa relação de grupo ou de domínio, acabam por traduzir-se muitas vezes e, sobretudo, porque também nessas sociedades se colocam com maior pressão exigências do ponto de vista dos credores, sobretudo da banca e dos credores com interesses financeiros mais vultuosos. Infelizmente isso traduz muitas vezes na pressão sobre os administradores judiciais, que resulta infelizmente em decisões penalizando outro tipo de credores, nomeadamente credores com menor capacidade de intervenção e de influência, como sejam os trabalhadores. E, portanto, compreendendo aquilo que é a perspectiva que está por trás da proposta do Governo, Sra. Ministra, neste aspecto a proposta não merece a concordância do PCP e obviamente procuraremos alterar aquilo que é a previsão da proposta de lei num sentido que nos parece mais respeitador e mais adequado àquilo que é a preservação e a defesa dos interesses dos trabalhadores.